reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos aqui esperando você. Agradecemos ao Cevisa, Centro Médico de Vida Saudável, por estarmos aqui nessa parceria. É muito bom conhecer este lugar espetacular aqui em Engenheiro Coelho, perto de Limeira. Tá bem? Nós estamos agora entrando no Salmo 20, o Salmo Números, né? Números 27. Todas as quartas-feiras lá na minha igreja eu prego sobre um salmo, né? Então eu estou com um salmo na cabeça aqui. Mas Números 27. E tem três coisas aqui interessantes. A primeira delas é a valorização da mulher. Deus está valorizando a mulher e a sua descendência, o que não era uma coisa comum entre outros povos, inclusive. E ele agora estabelece um princípio, um propósito para que a mulher fosse respeitada. E aqui é uma questão da herança. No capítulo anterior nós vimos que eles foram recontados, um novo censo, justamente para distribuir as terras. Então em breve, já os 40 anos estão estourando, que eles deveriam dar voltas no deserto, né? Antes de entrarem novamente em Canaã. Na realidade só 12 entraram, né? Agora eles vão entrar todos e já começam as batalhas, eles já começam a vencer e tirar os midianitas, amorreus, os cananeus, né? Cananitas ou cananeus, ali do caminho que eles deveriam ficar, ou no local que Deus havia estabelecido para eles e que o diabo colocou outros para morarem ali, justamente para não permitir que aquele povo morasse num lugar de fácil acesso para outros povos, para que conhecessem a palavra e o reino de Deus. E aí Deus prediz a morte de Moisés. É lógico que nós vamos voltar, isso vai acontecer no capítulo final do próximo livro, não é? Mas aqui nós já vamos tendo esses indícios da morte de Moisés e Deus falando para ele e dando o motivo pelo qual ele não vai entrar na terra. E aqui vem a escolha depois, são três assuntos, a escolha do sucessor de Moisés. Então o que acontecia aí nessa questão com as meninas aqui, as filhas de Zelofiade? Esse camada morreu no deserto, ele não tinha participado de nenhuma rebelião, mas não teve filhos, só teve filhas. E era muito importante para dar sequência, para receber herança, era muito importante que ele tivesse filhos, continuasse o nome da família, mas só teve filhas, e teve várias filhas. O verso primeiro aqui diz que os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Alguns desses nomes você acha que já deve ter ouvido por aí, né? São nomes que às vezes as famílias colocam nas filhas, não é? Então essas eram as filhas dele. E ele morreu no deserto. Elas não tinham então herança mais. Elas resolveram falar com Moisés. Então apresentaram-se diante de Moisés, verso 2, e diante de Eleazar, que agora substituíra Arão, não é? Como sacerdote, sumo sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu. E não estava entre os que se juntaram contra Moisés e o Senhor, do grupo de Corá, mas morreu. Morreu lá pelo próprio pecado e não teve filhos, morreu. Porque se tiraria o nome dele, o nome do nosso pai, do meio da sua família, porque não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Então dá-nos terra também, porque nós somos uma família, é uma família grande. Então é um pedido. As coisas não funcionavam assim, e a partir daquele momento Deus fala e diz: não, está perfeito. Verso 6, disse o Senhor a Moisés: ok, não tem nenhum problema. As filhas de Zelofiade falam o que é justo, disse Deus. Então certamente lhes darás posse da herança entre os irmãos do seu pai. Ok? Elas vão ter uma terra. É a valorização da mulher aqui. Deus está colocando a mulher no seu devido lugar. Não é? Esta visão que Deus tem da mulher é muito importante aqui. E em outros momentos, muitas vezes isso acontece. A mulher, embora não tivesse o mesmo nível do homem em vários setores aqui do Antigo Testamento, Deus sempre valorizou a mulher. E hoje
Nós não devemos fazer por menos. Não devemos fazer por menos. A mulher tem o mesmo valor. A gente ouve muito pelo jornal a morte, as mulheres sendo assassinadas pelos seus companheiros, sendo espancadas. Quer dizer, a mulher não é um artigo de segunda categoria. A mulher tem o mesmo nível de igualdade. Homem e mulher os criou. Deus tirou do corpo de Adão dos seus ossos, uma das suas costelas, e fez a mulher. Quer dizer, do mesmo material, o mesmo amor, o mesmo fôlego. Ele era um pouco menor que o homem. Isso não quer dizer nada. Por causa do pecado, algumas coisas aconteceram com ela. Eu fico pensando assim, se o homem fosse o causador do pecado, talvez ele ficasse grávido. Não sei, é uma bobagem que estou falando aqui. Mas a mulher acabou indo primeiro, então tem algumas consequências, não é? Mas na realidade ela tem o mesmo valor diante de Deus. E aqui Deus prova isso, tem o mesmo valor. Se os pais morreram, não teve filhos, então aí está, pronto. Elas terão a sua parte. E continua, verso 8. Falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança para a filha. E se não tiver filha, a herança é para o irmão dessa pessoa que morreu. E se não tiver irmãos, essa pessoa, né? Para o seu pai, né? Os irmãos do seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis para o parente mais próximo, um tio, que seja lá um primo, que seja. Então sempre a herança vai estar dentro da família, ela não vai ficar de fora. Então aqui o valor da família, o valor da mulher também é colocado. Agora Deus prediz a morte de Moisés. Bom, Moisés vai morrer com 120 anos, Miriam morreu antes, depois morreu Arão, e agora Moisés estava próximo da morte. Antes de entrar na terra prometida, ele não entraria. Então sobe a este monte, verso 12, diz Deus, e vê a terra que eu vou dar, que eu já dei, aliás, né? Aos filhos de Israel. Eu já dei essa terra, eles só não tomaram posse. Não quiseram há 40 anos atrás, não é? Então agora eles vão tomar posse, eu já dei. Então você vai olhar lá de cima e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo. Assim como foi Arão, você vai descansar, você vai morrer. Então sua tarefa está cumprida, você não vai entrar na terra, você trouxe o povo até aqui. Daqui para frente, então, a gente se incumbe de fazer o resto. Bom, por que ele não vai entrar na terra? Então aqui vem a explicação no verso 14. Fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Sim. E você sabe o que aconteceu lá. O povo estava reclamando de sede, não havia água. Você veio falar comigo. E eu disse, fala com a rocha que a água vai sair. E você, Moisés, não me santificou através daquilo que eu tinha falado. Fala com a rocha. Você bateu 2 vezes na rocha. Tipo assim, bateu a primeira, não funcionou, bateu a segunda, e aí começou a sair água e abundância de água. Mas você deixou de me santificar. Isso ficou muito mal diante do povo. É como se você estivesse fazendo a coisa funcionar. Bateu uma vez, bateu 2 vezes, saiu. Então não fui eu o causador de tudo isso. Foi você. Então por causa disso você não vai entrar. Por falta de ter me santificado, honrado naquele momento. Então, por causa desse momento e por causa de tantos momentos da nossa vida, nós perdemos tantas coisas, né? Deixamos de glorificar o verdadeiro Deus. É assim na nossa vida também. Muitas vezes nós queremos trazer para nós o elogio, queremos trazer para nós as palavras de parabéns, congratulações, etc. E deixamos de valorizar a Deus. Então, muitas vezes a gente ouve assim, olha, parabéns por isso, graças a Deus, né? Se a gente falar isso de coração, né? Porque às vezes a gente vai repetindo, acaba não falando mais de coração. Mas dar graças a Deus. Ele é o autor de todas as coisas. Tudo eu consegui através dele. Ele me dá vida, me dá sabedoria, me sustenta. Coisas ruins acontecem para pessoas boas também, mas ele está do meu lado.
E um dia essas coisas não vão acontecer. Não haverá mais dor, lágrima e tudo mais. Mas por enquanto, nós estamos aqui, neste mundo, mas podemos estar ligados a Deus. Viver a paz, mesmo diante da guerra, no coração, na vida. Moisés deixou de fazer isso diante do Senhor. Bom, agora vem o pedido de Moisés com muita humildade. No verso 16, disse: Senhor, autor e conservador da vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, né? Em outras palavras, que os amem, que amem esse povo de coração como ovelhas, que não tem pastor. Então, disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o a Eleazar, o sacerdote, e depois apresenta ao povo, dá uma força para ele, não é? Dá autoridade para ele, para que ele possa dirigir bem o povo. E aí então Moisés fez tudo como Deus havia ordenado, e Josué foi escolhido para substituí-lo. E Josué foi escolhido, para substituí-lo, mas com muita humildade também, que ele podia já começar a falar mal, né, de Moisés. Esse Moisés não, ele sempre foi fiel a Deus, cumprindo a vontade de Deus. Deus valoriza as mulheres, Deus valoriza a família, Deus então valoriza também as ações de graça, o reconhecimento que Ele é o nosso Senhor. Que possamos ir a Ele hoje, reconhecendo-o como nosso Senhor e Salvador. Até o próximo encontro.